Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma pequena videoaula complementar ao nosso conteúdo. Nesta semana que estamos aí com atividades na instituição, na nossa semana acadêmica, então, como combinado, vou deixar algumas aulas no sistema de videoaula para que a gente não perca muito conteúdo, tá? E o que eu gostaria de ver com vocês hoje é o Instituto Jurídico do FGTS, uma figura muito própria do direito do trabalho brasileiro. Tá? E por que eu falo isso? Porque o FGTS é uma criação genuinamente brasileira. A gente participa de congressos, e às vezes esses congressos, nesses congressos a gente discute com representantes de outros países, Uruguai, Argentina e Europa, por exemplo, e é difícil de eles compreender que a gente possui essa sistemática de FGTS, Então, para nós entender um pouquinho como funciona, para que funciona, como foi instituído, nós temos que voltar um pouquinho na história. E por que eu digo isso? Bom, porque até a Lei 5107 de 66, nós tínhamos na norma seletista a previsão da estabilidade. Sim, estabilidade, isso mesmo, como existe no sistema público, nos servidores públicos. Algo que a gente pode fazer tranquilamente esse paralelo. Como funcionava? O empregado que completasse 10 anos na empresa, ele automaticamente então passava a gozar da estabilidade em razão do tempo de serviço. Nestes casos, a ruptura do contrato de trabalho só poderia se dar na modalidade de justa causa. Claro que eu não estou falando da morte do empregado ou do empregador como uma causa natural de extinção dos contratos de trabalho, mas através da demissão por justa causa, nos termos do artigo 482 da CLT. Então, nessas situações, ele tinha essa estabilidade. Isso, pessoal, existe em muitas legislações internacionais. Eu cito como exemplo que a gente gosta de comparar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe, sim, a figura da estabilidade nas relações de trabalho. Pois bem, então até 66, até a Lei 5107, nós tínhamos a figura da estabilidade, criticada por apoiadas por outros. Se vocês forem buscar na doutrina, vocês vão encontrar desde doutrinadores que apontam como razões para a alteração dessa sistemática a reclamação dos empregados, que segundo essa teoria eles não isso não era bom para os empregados porque gerava insegurança, o empregador, ao se aproximar do 10º ano do contrato de trabalho, a tendência era de que fossem demitidos. Essa é uma das razões que é apontadas por alguns doutrinadores. Outros dizem que, na verdade, a reclamação era por parte dos empregadores, que a partir do 10º ano, o empregado que detinha uma certa estabilidade, poderia se acomodar dentro da empresa, não render mais o que rendia, e isso causava embaraços à iniciativa privada, ao poder de direção do empregador. Então, razões ou motivos expostos, o que acontece é que a Lei 5107 de 66 trouxe então esse sistema paralelo, para concorrer paralelamente à figura da estabilidade. O FGTS, então, pessoal, ele não veio a substituir de pronto a figura da estabilidade, ele veio a concorrer. Então, desse período, da Lei 5107 de 66 até a Constituição Federal de 88, existiam dois sistemas, o sistema da estabilidade e o sistema do FGTS. O empregado, então, poderia optar por qual sistema ele gostaria de se filiar, ao sistema do FGTS ou ao sistema da estabilidade. Escolhendo um, automaticamente excluía o outro. Até que em 1988,
no artigo 10º do Ato das Disposições Condicionais Transitórias, ficou então estipulado o FGTS como sistema obrigatório, né? Então nós temos, a partir de então, a taxatividade do FGTS, e desde então não existe mais a figura da estabilidade que motivou a criação do sistema do FGTS. Então vejam só, o fluxo histórico desse sistema, né? Ele veio a concorrer com o sistema da estabilidade e se tornou único e obrigatório efetivamente com a Constituição Federal de 1988. Em que ele consiste, né, pessoal? Se eu pudesse dizer para vocês em que ele consiste, e logicamente estamos falando agora de um direito fundamental, está no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, né? E agora, e também depois tivemos mais duas leis que regulamentam o tema, a Lei 7.839 de 89 e depois a Lei 8.036 de 90, atualmente em vigor, tá? Bom, mas se eu pudesse dizer para vocês o que seria o FGTS, eu poderia dizer assim: entender o FGTS é entender a sua finalidade. Ela é uma espécie de poupança compulsória. Esse é o grande significado da figura do FGTS, né? E por que poupança compulsória? Primeiro, né, porque é obrigatório, por isso compulsório. O empregador é obrigado a depositar mensalmente em uma conta vinculada específica para esse fim o percentual destinado a título de FGTS, por isso compulsório. É importante, alunos, vocês entenderem que não é um desconto, você não desconta o percentual do salário do empregado e deposita nesta conta vinculada, não. É um percentual sobre a parcela salarial, que ela é descontada, né? Via de regra é 8%, né? Vamos ver mais tarde as hipóteses, de 8%, e ela é então alocada, ela é depositada nesta conta vinculada de FGTS. E por que ela é uma poupança? Porque ela, na verdade, ela não fica livremente à disposição do empregado. Ela só vai poder ser mexida, manuseada, utilizada, sacada em determinadas situações especiais. Então, neste período, por exemplo, fora as situações legais de saque, esse valor é depositado mensalmente, fica nesta conta vinculada, rende, né? Ela é atualizada, né? E ela não pode ser livremente mexida pelo empregado, né? Bom, obviamente que alguns empregados, alguns trabalhadores, como por exemplo autônomos e eventuais, estão excluídos do sistema do FGTS. Mas agora os empregados, e aqui falo de empregados urbanos, trabalhadores rurais e domésticos, estão incluídos no sistema do FGTS, né? Bom, como é que funciona então este recolhimento? Então, todo empregado, né, cuja relação se dá nos limites da CLT, tem uma conta vinculada de FGTS. O empregador mensalmente faz o depósito do percentual nesta conta vinculada. O que acontece aqui? Até o dia 7 de cada mês, o empregador deve recolher a importância de 8%. Para os aprendizes, o percentual é de 2%. Onde está previsto isso? Tá? Está previsto no artigo 13 da Lei 8.036 de 90 e também no artigo 15, parágrafo 7º da Lei 8.036 de 90. Certo? 8% para os empregados, 2% para os aprendizes. A ideia, pessoal, desse depósito e a ideia de ser compulsório e a ideia de não poder ser sacado
está calcada no objetivo da figura do FGTS, que é o financiamento da habitação popular, né? Assim também como saneamento básico e infraestrutura urbana. Então a ideia é que esses recursos podem ser utilizados pelo governo federal para para a promoção do direito fundamental à moradia, né? Bom, e quando que o empregado pode sacar esse valor? Ele só pode ser sacar nas hipóteses legais, ou seja, nas hipóteses previstas na Lei 8036 de 90, lá no seu artigo 20, que vai dizer, por exemplo, como hipótese, extinção da empresa, quando o trabalhador for portador de HIV ou algum de seus dependentes, quando ele permanecer 3 anos ininterrupto fora do regime de FGTS, quando tiver idade superior a 70 anos, em caso de falecimento, em caso de pagamento de parte das parcelas decorrentes do financiamento habitacional, no caso de aposentadoria e também no caso de despedida sem justa causa, que naturalmente é uma das hipóteses mais comuns de movimentação do FGTS. Observe então que se o empregado for despedido sem justa causa, ele vai poder movimentar a sua conta de FGTS. E mais, acrescida de uma multa de 40%. Então, o empregado, quando despedido sem justa causa, tem direito a movimentar o valor do FGTS, as parcelas do FGTS, acrescido de uma multa de 40%. Sobre esta multa de 40%, eu tenho que falar para vocês 2 aspectos que são muito importantes. Primeiro aspecto, um exemplo muito simples. O empregado, então, que no curso de um contrato de trabalho utilizou o valor do FGTS, né? Como, por exemplo, pagamento, né? A quitação das parcelas da casa própria, ou até mesmo em razão de doença, né? Quando ele é despedido sem justa causa, a multa do FGTS ela vai incidir apenas sobre o que tem lá na conta vinculada ou sobre o valor total dos depósitos? E o que eu tenho para dizer para vocês é que é sobre o valor total dos depósitos e não apenas sobre o saldo porventura existente na conta bancária, na conta de FGTS do trabalhador. Um segundo elemento que eu tenho que trazer para vocês é que o valor que até início deste ano, ou seja, até a Lei 13.932 de 2019, essa multa era de 50%, 40% destinados ao trabalhador e 40% destinados ao trabalhador e 10% ficavam com o poder público, com o Estado. Tá? Com a Lei 13.932 de 2019, né, essa multa de 10% foi extinta. Então, atualmente, nós só temos a multa dos 40%. No caso dos empregadores domésticos, também existe essa multa, mas em função da lei que regulamenta a matéria, todo mês o empregador deposita 3,2% para o fundo, já para cobrir o valor da multa do FGTS. Se o empregado pedir demissão, esse valor referente à multa pode ser devolvido ao empregador, tá bom? Então essa multa ela é destinada a todos os empregados, também aos empregadores domésticos. Uma situação muito importante, pessoal, que eu tenho para falar para vocês é que essa mesma lei, a Lei 13.932 de 2019, que na verdade ela vem em razão da MP 889, né? Então a MP 889 foi transformada nessa Lei 13.932 de 2019, que recentemente entrou em vigor, trouxe mais 2 possibilidades de saque do FGTS, que é o saque de aniversário e o saque imediato.
Tá? Então, a partir deste ano, a partir de 2020, o trabalhador terá a possibilidade de fazer um saque aniversário, né? Ou até mesmo um saque imediato, no qual ele poderia sacar 4 parcelas de R$500 de conta ativa ou inativa. Esse saque poderá ser de 5 a 50% do total do FGTS, de acordo com limites de faixas previstos nesta lei. Então, o que nós temos agora, né, como principais novidades trazidas no FGTS, para o Instituto Jurídico do FGTS? Duas, todas elas pela Lei 13.932 de 2019. Primeiro, mais possibilidades de saque de FGTS e ainda a extinção daquela multa de 10% adicional, além dos 40%, né, mais 10% que tínhamos até então para, nos casos de despedida imotivada do trabalhador. O FGTS, pessoal, é um instituto que gera muitos debates e muitas críticas, tá? E nós poderíamos aqui falar dezenas de situações em que o FGTS é criticado, né? Primeiro, é compulsório e fica indisponível para o trabalhador. Ele não é a correção, a atualização monetária dele não atende à própria inflação, né? As possibilidades de saque são limitadas, né? E então ele é muito criticado, mas em contrapartida, para os seus defensores, ele às vezes é uma grande salvaguarda do empregado. Imagine então um empregado que de uma hora para outra é despedido sem justa causa, né? Perde a sua renda, sustento de sua família. Então, além do seguro-desemprego, ele tem esta poupança compulsória, na qual ele pode honrar os seus compromissos mais urgentes, manter o sustento de sua família, até que ele consiga uma nova recolocação no mercado. Então, críticas à parte, nós temos que entender então os benefícios e também os pontos negativos da lei do FGTS. Pessoal, sobre o FGTS, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Quem tiver alguma dúvida, por favor, utilize os nossos canais de comunicação aí para entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima.